Vocês me dão licença de ir embora? E depois dessa apresentação, enquanto ele falava, eu ficava pensando, de quem que ele está falando? Né? Porque o Hildo tem essa capacidade. Ele é capaz de ver virtudes onde as pessoas não têm. E eu sou um desses privilegiados, de contar com a bondade e a misericórdia do Senhor, e através dos meus amigos, entre eles um dos meus mais preciosos amigos, o meu querido Hildo. Bispo para vocês, para mim, meu amigão. Não deixa de ser bispão para mim também, entendeu? Então, eu só consegui chegar mesmo no nível pastoral, você está entendendo? Agora, ele foi a bispo e tudo mais, então, é outro nível, está entendendo? Eclesiástico, né? O pessoal falou, deixa esse carinha, fica aí como pastorzinho mesmo e coisa e tal, deixa ele cuidar das coisinhas dele aí, simplesinho, aí, mas eu vou fazer do Hildo Melo o meu bispo emérito. E aí, o resultado que ele me deu, o Hildo e a Cristina, que são preciosos do meu coração e de Sueli. Sueli é a menina que casou-se comigo, uma mulher de visão, tá entendendo? É porque ela não está aqui, tá entendendo? Eu sou casado há 58 anos com a mesma menina, 58 anos, e ela é minha companheira de ministério há 60 anos. Porque antes de eu namorar e casar com a Sueli, eu queria, na época eu fazia seminário e tudo em São Paulo, eu queria casar-me com alguém que viria de estar ao meu lado no ministério como pastor. Então eu pensava em alguém assim. E apareceram duas assim na igreja que eu frequentava. Eu estava de olho das meninas, está entendendo? Estava de olho das meninas, duas dedicadas, piedosas, tementes a Deus, envolvidas com o ministério. E aí sabe o que eu fiz? Eu era presidente da mocidade da igreja. Aí, né, eu tive uma revelação da parte do Senhor fantástica, e era ano de renovação da diretoria, e eu chamei a Sueli para ser secretária minha. E a outra para ser tesoureira. Está entendendo? São as estratégias que o Espírito Santo dá para nós, está entendendo? E o meu vice-presidente era o amigo que havia vindo comigo para São Paulo. Eu sou de Curitiba, né? Então eu vim para estudar no seminário em São Paulo, e esse amigo meu, nós viemos juntos. Então a gente ficou naquela coisa, né? Ele também estava de olho, e os dois de olho nas meninas e coisa e tal. E aí, lá pelas tantas, eu tomei uma decisão, né? E eu resolvi namorar Sueli. Foi a coisa mais certa que eu já fiz na minha vida, foi o passo mais importante que eu dei, né, em toda a minha existência, com a pessoa que Deus preparou para mim. Minha amiga, minha companheira, lástima que ela não esteja aqui agora, porque alguém tem que trabalhar, então deixei ela, você está entendendo? Nós estamos, esse ano é um ano importante, né? Pós-pandemia praticamente, um ano que nosso ministério tem requerido muito da nossa participação, e eu estou chegando de Foz do Iguaçu, Cascavel e Londrina. E a Sueli ela é responsável pelo Ministério de Mulheres Intercessoras no Brasil, nas nossas comunidades, e as mulheres nesses dias, interessante, na igreja, nesses dias, as mulheres têm tido um trabalho fantástico. As mulheres realmente são desafiadas, há uma graça especial no ministério entre as mulheres que me faz respeitá-las ainda mais, sabe? Então, Sueli é coordenadora desse ministério, e ela fez o encontro lá em Foz do Iguaçu. Inauguramos a nossa nova comunidade em Cascavel, né? E viemos a Londrina, também o Ministério das Mulheres, e aí eles me trazem para ver se tiver alguma coisa para fazer no final, deixa o Carlos Alberto fazer, está entendendo? Se sobrar alguma coisa para o Carlos Alberto, deixa ele fazer, entendeu? Porque delas é muito mais importante do que o meu. Eu me reúno com os pastores, com os líderes,
com as nossas comunidades, e tem sido um tempo para mim muito significativo, pois é um tempo de pós-pandemia em que muitos nossos líderes e pastores e famílias passaram por crises, dificuldades, lutas, adversidades. Vocês naturalmente não são diferentes, e este ano é um ano que eu tenho me dedicado muito intensamente no cuidado, no trato, no pastoreio de pastores, no cuidado com a liderança do nosso ministério. Então, é algo que me dá sentido à minha vida mesmo, né? Completei, como disse Hildo, completei 80 anos de existência e 60 anos praticamente de ministério pastoral. E uma das alegrias que tenho na minha vida é que, a despeito de dificuldades, problemas, adversidades normais que todos nós passamos, eu e minha casa servimos ao Senhor. Nossos filhos, nossos netos e aqueles que tiveram uma experiência real com o Senhor, há outros que ainda não tiveram, mas eu e Sueli temos orado e temos dito, eu e minha casa servimos ao Senhor e nenhum deles há de se perder. Alguns deles ainda, sabiam, não experimentaram a graça da regeneração, do novo nascimento. E a gente crê que o Senhor não permitirá. Todos os teus filhos serão benditos do Senhor e a tua paz será abundante. Esta é a promessa do Senhor e nós cremos assim. Então, mas esta é a minha alegria, poder chegar neste tempo da minha existência útil, né? E eu até já fiz um projeto, tá entendendo? Fiz agora um casamento lá em Paranaguá, lá no litoral paranaense, do filho do pastor da nossa comunidade em Paranaguá. Eu fiz o casamento do menino, né? E fiz um compromisso na hora da celebração. Eu me comprometo a estar com você quando você completar as bodas de prata, desde que você me convide. Então, eu estou fazendo assim, minha agenda agora, estou marcando tudo, você está entendendo? 20, 25 anos, tudo, como é que é? Como eu estou sem pressa, entendeu? Não sou mais pastor de igreja local, né? Agora sou pastor de pastores, né? No âmbito nacional. Então, eu estou sem pressa nenhuma. O que dá trabalho para a gente é a ovelha, né, pessoal? Não, mais os bodes dão mais, né? Mas as ovelhas... Então, como eu estou sem pressa, até fiz um compromisso. O Hilde e a Cristina estiveram lá no dia da minha celebração dos 80 anos, né? Me honrando muito, e você ouviu o que eu falei para eles. Abraão, por exemplo, foi aos 120, não foi? Completou 2 etapas de 40, 80, cheguei na segunda etapa, agora estou indo para a terceira, é mais 40. Entendeu? Sem pressa, estou com a minha agenda já fazendo para daqui a 25, 30 anos. Você está me olhando por quê? Eu estou olhando, alguns olhando para mim assim. Lá estão dizendo, valeu, sonhador. Valeu, sonhador. Eu vou continuar sonhando. Sonhando, porque até o último dia da minha vida eu quero gastar-me e me deixar gastar, para que Cristo seja conhecido e glorificado, que o reino dele seja expandido, que a glória dele se manifeste. Esse é o desejo do meu coração, servi-lo até o último dia da minha vida. Eu e Sueli. Então ele envia um carinhoso abraço a vocês, a Cristina em particular. Ela está hoje no mais um encontro desses de mulheres, né? Aproximadamente 600, 800 mulheres reúnem-se hoje lá em Ermelino Matarazzo para um encontro das mulheres intercessoras. Um trabalho lindo que a Sueli realiza junto com a minha filha, Alessandra também, minha netinha, a Annelise, e estamos juntas, né, entre outros da equipe, a esposa do Ademar, a Aurora, então toda a equipe que ajuda a Sueli na construção desse ministério tão desafiador. E eu estava vendo o título do livro que o Hildo está oferecendo, e eu já pensei que a pessoa que não vai deixar eu ler primeiro é Sueli, porque é o tema que ela gosta muito, quando ela tem falado sobre as questões, né, que as pessoas estão vivendo, que as mulheres, as crises que as mulheres nessa geração estão passando, suas famílias, seus lares, seus esposos, e sua família, sua vida. E se ele gosta desse tema, que trata exatamente sobre as questões da alma humana, das suas deficiências, carências, necessidades, e eu espero em Deus
realmente ser útil também, servindo a vocês no tempo que estou aqui. Queria apenas dar um conselho a vocês. Da outra vez, não deixa o Hildo fazer aqui esse encontro. Não deixa ele fazer aqui. Não deixa ele fazer. Não deixa ele fazer aqui esse encontro, sinceramente. Quando chegou no meio do caminho, o meu amigo Bruno, meu companheiro de viagem, meu amigo Bruno falou: vou parar um pouquinho, pastor, o senhor liga para o bispo Hildo para saber se nós estamos no caminho certo. Apertado, é verdade? difícil é o caminho que leva ao céu. Pastor, o negócio sempre tem que ter, né? Tem que ter uma palavrinha de Deus, ainda mais que quando é bispo, aí melhor, você está entendendo? Estreito é o caminho, estou sabendo. Fala que é estreito, mas não fala que é esburacado, pô. Né, Bruno? Bruno? Pô, não falou que é esburacado, falou é estreito e tudo, é difícil e coisa, mas não esburacado, que é do jeito que estava, meu Deus do céu. E ainda nós nos deparamos com um veículo à nossa frente e vinha quase que parando, né? Não foi, Bruno? Quase que parando na nossa frente, não deixava a gente passar e ficar parando. Aí quando o Bruno conseguiu uma manobra estratégica a ultrapassá-lo, o rapaz estava com os dois olhos esbugalhados e a companheira dele abraçada no volante. Eu falei, meu Deus do céu, deve ter saído de alguma, como é que chama? Forró, né? Saído de alguma balada por aí, sei lá. Uma loucura. Eu falei, meu Deus do céu, esses dois aí ou vão se matar ou vão matar os outros. Então vamos pular fora logo. Aí o Bruno se assustou, liga logo, está errado, não é esse o caminho, é tão difícil, o caminho não é esse. Eu falei, mas o Wilson fez de propósito, estreito é o caminho, difícil é o caminho, a porta é estreita. Importa entrar no reino dos céus através de muitas tribulações. Tem o deserto até Canaã, tem muita passagem aqui para pensar. A Bíblia é fantástica, né, pessoal? A gente arranja versículo para qualquer situação. Por isso que tem muita gente até querendo escrever uma outra Bíblia, né? Tem gente até escrevendo uma outra, porque essa aí não está dando mais certo. Essa aí já está... O pessoal já está acostumado com ela, só repete a mesma coisa. Melhora outra com outro, né, para outra situação. Mas tá bom. Então, trago o carinho de Sueli para vocês, e oportunamente vocês vão conhecê-la. E, como disse a pessoa do meu ministério, que é 90% de minha vida e do meu ministério. O ministério com nossos filhos, nossos netos, nossa família, e a Igreja de Deus que eu sirvo com alegria e espero ao longo de mais 40 anos, se o Senhor me permitir. Amém. Não, sentiu? Você notou que eu senti o apoio moral. Vai em frente, Carlos Alberto. Vai que é tua, mano, velho. Já que, como bom corintiano, né, cara? É nós, mano. Nós não desiste, aos trancos e barrancos, nós não desiste, pessoal. Pensa que o quê? Pensa que nós somos São Paulino, todos só com títulos e campeão para cá, para lá, palmeirenses, fantástico. Nós vamos lá, os corintinhas, cara, chorando aqui, sofrendo lá. É nós, mano. Com licença de tirar a minha blusa. Posso ficar mais perto de vocês, pessoal? Obrigado. Mas... Antes que o senhor derrube tudo, deixa eu... Você me provoca? Ele me provoca? Mas olha, que bom. E agora, o que é que eu vou fazer? Você viu que as pessoas tratam mal os outros, né? E me dão uma garrafa d'água, sabe? E fechada ainda. Para criar aquela expectativa. Eu acho que
Está fechada, mas está aberta. Você entende isso? Ah, entendi. Entendi. Está fechado, mas está aberto. Mas estou entendendo. Tá certo. E agora vocês ficaram decepcionados comigo mesmo, né? Ele fez uma apresentação tão, né, eloquente e tudo mais. Depois, aí veio o cara, que ele falou tão bem. Agora chega o rapaz aí brincando com todo mundo. Desse jeito não se faz com as pessoas, né? Mas tá, eu vim aqui para passar tempo com vocês. De renovação, de fortalecimento, de comunhão e de serviço ao Senhor e a vocês. Não venho trazendo nenhuma novidade. Bastam as novidades que nós temos no mercado, não precisamos de nenhuma mais. Né? É só abrir o TikTok e a gente vai encontrar milhares de novidades. Então não venho trazer novidade nenhuma a vocês. Venho sentar-me com vocês com o mesmo desejo no coração de ser redarguido, de ser exortado, de ser aconselhado pelo Senhor diante dos desafios da nossa vida cristã. Vivemos dias tão desafiadores, de uma sociedade tão carente e problemática, uma sociedade vivendo mudanças radicais. É chamada pelos sociólogos atuais, né, sociedade onde o pós-modernismo tem dominado todas as esferas da nossa sociedade. Esta realidade que se nos apresenta como um desafio para nós cristãos, a fim de que sejamos os instrumentos que o Senhor há de usar para abençoar esta geração e esta terra. Esperando no Senhor que Ele nos capacite, que sempre digo, que falo com pastores, digo que nos capacite com as mesmas verdades que foram deixadas a nós por Jesus e pelos seus apóstolos, seus autênticos, verdadeiros apóstolos, a fim de que sejamos os instrumentos de sal e luz numa sociedade doente e extremamente carente de verdades fundamentais que só nós que temos experimentado a graça de Deus somos capazes de abençoar, só nós. Uma das características dessa geração é que é uma geração que resolveu tirar Deus do centro de todas as suas atenções, motivações, ideias, teorias, teologias e tudo mais. Uma geração que, como diz a própria Escritura no texto de Jeremias, capítulo 2, verso 13, isso é uma guisa só de introdução, quando o profeta Jeremias falava a respeito de Israel, do povo de Deus, ele dizia: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rotas, rachadas, que não retêm água. Eles abandonaram a mim e cavaram seus próprios poços, suas cisternas. E parece muito semelhante à história da geração que nós testemunhamos. Como respeitar meu semelhante? Se eu não creio que Deus existe. Esta é uma das características deste momento na história da nossa sociedade. Deus não existe. Veja na Europa. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Pós-cristão. O cristianismo deixou de ser, né, o centro da religiosidade europeia. Show, né? E, para a tristeza do coração de Deus e nosso em particular. Veja a própria América do Norte. Né? A própria América do Norte. Estava lendo umas estatísticas sobre, né, o número de igrejas que deixam de existir na América do Norte por ano. Há 2, 3 anos atrás, quando eu li
um levantamento de pesquisa do Instituto Barna, que é um dos institutos mais competentes e famosos do mundo hoje em torno dessas pesquisas sobre situações, circunstâncias que envolvem a igreja. Ele dizia que, naquele ano, nos Estados Unidos, 350 igrejas haviam fechado suas portas. 350 igrejas haviam fechado suas portas. E quando eu falei isso com um missionário americano, conhecido meu, ele disse: pois é, 350, o ano passado vocês deixaram de existir, o que foi que houve? Não, deixou de existir 350, mas surgiram outras, muitas mais. Eu falei: não estou entendendo direito, mas elas multiplicaram-se ou dividiram-se? Não, as que deixaram de existir, outras começaram, então está tudo bem, está tudo certinho. Ah, entendi. É porque eu não conheço essa base bíblica, em todo caso, a gente arranja para qualquer lugar, qualquer coisa. Então, como não tirar a vida de uma pessoa, se eu acredito que ela é um impedimento para eu alcançar os meus objetivos pessoais e egoístas? Por que não tirar? Por que não matar? Se ele está me impedindo de eu alcançar meu objetivo, eu tiro ele do meu caminho. Isso vocês estão vendo as notícias diariamente. Diariamente é o marido que assassinou a esposa na frente dos filhos, né, porque tem lá suas razões, coisas assim que vocês sabem talvez até melhor do que eu. Como não desprezar o meu próximo, se eu não creio que ele contribui para o meu aperfeiçoamento? Não serve para nada, não contribui nada para a minha vida, por que eu não desprezá-lo? Como amar o meu cônjuge e filhos, se eu não creio que a família é a base da sociedade humana? Por que eu tenho que amar a minha esposa e os meus filhos, ou o meu marido e meus filhos, se eu não creio que a sociedade humana é a base? Se a família é a base da sociedade humana, para que eu tenho que considerá-los? Porque não tem nenhuma razão. Família, para mim, é um amontoado de gente que resolve viver junto num determinado tempo, com propósitos pessoais e particulares e por aí fora, respeitando qualquer padrão, desde que esteja vivo. Como desfrutar da unidade conjugal se eu não creio que a família é o modelo que eu devo honrar? Como desfrutar da unidade conjugal se eu não creio que a família é o modelo que eu devo honrar? Como honrar pai e mãe se eu não creio que há uma promessa para quem cumpre este mandamento? Por que tenho que honrar meu pai e minha mãe? Quem é que me obriga a fazer isso? Foi Deus que estabeleceu esse critério, mas eu não creio. Portanto, cada um vive a sua própria realidade. Como servir bem aos meus irmãos se eu não creio que o amor se evidencia pelo serviço que presta? Como não como não explorar os meus semelhantes se eu não acredito que eles foram criados à imagem de Deus? Então, posso fazer o que bem entender, como bem quiser. Como honrar patrões se eu não creio que eles são instrumentos de Deus para me abençoar? Como tratar e pagar bem os funcionários se eu não creio que eles trabalham para o meu crescimento? Como respeitar as autoridades se eu não creio que elas foram colocadas por Deus para o meu benefício? Por que eu tenho que respeitar as autoridades? Eu não creio que elas são importantes para o meu benefício. Como obedecer às leis se eu não acredito que elas são importantes para a minha segurança e meu bem-estar? Por quê? Como honrar as pessoas de cor, raça e credo diferentes da minha se eu não creio que Deus criou todos iguais e que ninguém é inferior? Eu não creio que Deus criou todo mundo igual. Tem os subalternos, tem os menores, tem os maiores, enfim, não tenho que respeitar e honrar pessoas que não são da minha mesma cor. Como cuidar da natureza, dos animais e do planeta se eu não acredito que eles foram criados por Deus e que é a nossa responsabilidade zelar por eles?
Se Deus não existe, tudo é permitido. Diz o famoso escritor e filósofo e jornalista lá do Império Russo, né, o Fyodor Dostoiévski, considerado um dos maiores romancistas, né, e pensadores da história. Ele dizia, se Deus não existe, tudo é permitido. Deus foi tirado do contexto da história, da nossa sociedade, da nossa geração. E os resultados todos nós estamos colhendo. As mudanças que todos nós experimentamos, as circunstâncias das mais difíceis que o mundo está vivendo. Este pós-modernismo, como eu já lhes disse, traz e apresenta desafios tremendos para mim e para você, para a Igreja de Jesus nesses dias. Nesses dias. Como cuidar das crianças, dos adolescentes, como tratar com as famílias, com os casais, como trabalhar no casamento dos nossos jovens. E cada dia a gente ouve, nessa semana mesmo, tristeza, filho de um pastor casado há 5 anos já. Essa semana disse para a esposa com quem ele casou, esses jovens ainda, coisas que realmente ele escolheu errado, que não era ela, portanto ela volte para a casa dos pais, que ele vai cuidar da vida dele. Está tudo assim, não tem importância. O que tem? O que tem? Se Deus não existe. Agora, o pior de tudo é que nós cristãos, acho que enfrentamos uma das maiores crises morais e espirituais que a igreja já tem enfrentado ao longo desses anos, da minha existência, pelo menos. Eu nunca vi igual. Nunca vi igual. E a igreja sem saber o que fazer. A igreja sem saber como atuar, como influenciar. E aí estão as nossas crianças, aí estão os nossos adolescentes, aí estão os nossos jovens, aí estão os nossos casais, aí estão os adultos, e o que fazer? A igreja é lugar de entretenimento? O que é a igreja? É lugar de show pirotécnico? Os famosos show gospel? É isso? Onde temos muita dança, temos muita euforia pirotécnica, muita euforia, gritos, pulos, e cai, e anda para baixo, para cima, e se derruba aqui, derruba lá, e puxa para cá, puxa para lá, uma coisa louca. Não, eu, sinceramente, eu acho que eu não sou tão idosinho assim para estar esclerosado, né? Eu acho que não, pelo menos eu penso, né? Às vezes vai ver que não é. Mas eu fico olhando e falava com um grupo de pastores e dizia o seguinte, que eu vou dizer para vocês agora. Se vocês se escandalizaram comigo, eu vou embora hoje à tarde. Mas eu dizia para eles o seguinte, se eu me converti aos 17 anos de idade, portanto, há 63 anos atrás, a igreja era outra. É outra coisa, não tinha nada a ver com isso. Tinha nada a ver com isso. Falei com um pastor, só brincando com ele, falei, cara, no tempo em que eu me converti, a gente vinha aos domingos, na reunião da congregação pela manhã, a gente vinha com a melhor roupa que tinha. Colocava um sapatinho novo, né, uma calça, uma camisa bonita, bem arrumada, a gente vinha, porque a gente veio para cultuar o Senhor. Estamos aqui, vamos prestar culto a Deus, né? Eu lembro que assim que os meus pastores nos orientavam, íamos prestar culto a Deus. E aí, todo mundo vinha bem arrumado, né? A gente pegava sempre a melhor roupa, não era não? Melhor roupa no domingo, a gente até falava, é a roupa domingueira, esse meu terno domingueiro, a gente colocava o melhor, né? Tá, não tenho nenhum problema com isso que eu vou falar, mas tá tudo bem. Só fica aqui a minha tristeza. Aí, hoje em dia, eu estava pensando, estava falando com o Ronaldo, hoje é o meu filho, que é pastor da nossa sede em São Paulo, né? Ah, para o Ronaldo, gozado agora, no culto, todo mundo vem de bermuda.
Cara do céu, e nós até que não somos tão assim, né, de bermuda, eu falei, porque bem na frente, assim, eu via na frente, nos primeiros bancos da frente ali da congregação, tinha uma família, né, o pai de bermuda, a mãe, assim, né, está entendendo? E os filhos, eu fiquei pensando, e falei, e aí, filho, gente nova na congregação? Disse, não, pai, isso é muito antigo entre nós. É que eles resolveram adotar agora o critério que temos por aí. E se você, por acaso, falar, meu filho, vocês são pastores, não são? Boa sorte. Se falar, então, eu falei para o Ronaldo, e aí, filho, pai, a gente anda na corda bamba. Porque que difícil a gente ver o que está acontecendo com a igreja. Com a igreja é instituição. Me refiro na instituição, não do corpo de Cristo, que esse é intocável. Santo e justo para sempre. Mas eu então dizer para ele, se fosse, estava contando para vocês, se fosse no meu tempo, 63 anos atrás, né, eu não me converteria num grupo como este hoje em dia. Por quê? Porque o senhor acha que o senhor é melhor do que os outros? Não, não é isso que eu falei. Porque eu pensei que cristianismo fosse coisa diferente. Eu venho de um lar espírita. Sou bisneto do pai do espiritismo no Brasil. Sou bisneto do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que foi o codificador do espiritismo, né, de toda a teoria de Allan Kardec para o português. Então, eu sou de família espírita, tá? Católico espírita, aquela mistura que sempre há, né? Então, quando eu me converti, né, fruto da graça do Senhor, alcançou a mim, primeiro minha mãe, depois minhas duas irmãs, depois a mim e, por fim, ao meu pai. Quando nós nos convertemos, a gente via a igreja como algo diferente. Era um povo sério, santo, compromisso de palavra era sério. A vida de justiça era completa, era correta. Eu disse para esses pastores, se fosse hoje eu não me converteria. Que tristeza ver o mundo cristão como nós estamos vendo. Sociedade ameaçada pelo humanismo, pelo secularismo, afastando as pessoas da pura e simples verdade de Deus, da sua palavra. O evangelho não é mais pregado, as verdades não são mais proclamadas. Este pós-modernismo que prospera no caos que vivemos, porque o desejo desta inclinação, né, humana nos nossos dias é destruir todo critério moral e substituir por qualquer critério, ou então critério nenhum. São novos conceitos éticos, novos conceitos morais, onde neste mundo tudo é relativo, onde não existe nenhuma vontade e a única realidade era percepção. Eu estou sentindo. Isto produziu declínio do conhecimento bíblico, as escrituras deixaram de ser pregadas, proclamadas, as verdades de Deus deixaram de ser exaltadas. Contava para o Wilton que eu me reuni há um mês atrás com pastores, um grupo de pastores aqui na região de Atibaia, e eu seria o preletor daquele encontro, né? Aí eu cheguei, fui a eles e disse, pessoal, hoje eu trouxe aqui, não vou pregar para vocês hoje, eu trouxe hoje aqui um amigo meu, aí fiz todos os elogios que podia, um amigo meu, fantástico, temente a Deus, sério, um profeta de Deus, aí fui assim, né, para criar expectativa na turma, né? Então, mas uma figura aqui fantástica, que meu exemplo, é meu modelo, eu gosto dos ensinos dele, das verdades que ele prega, que ele ensina, que fala, e fui criando esse ambiente assim, né? E a pastora tinha uns 300 pastores e líderes assim me olhando. Quem será que ele trouxe, né, Carlos Alberto? Quem será que ele trouxe? Aí disse, bom, então pessoal, chegou a hora que eu pedi perdão para vocês. Porque esse meu amigo acabou de me ligar dizendo que não é possível ele estar aqui presencialmente. Mas ele mandou uma carta para nós. Então eu vou ler hoje a carta dele.
Até mandei a carta para o Hildo também, você está entendendo? Mandei para o Hildo, já que o Hildo é meu amigo, tomo chumbo eu, toma ele também. Que é isso? Só eu, pô? Para com isso, né? Aí eu disse, então esse amigo meu mandou essa carta que hoje eu vou ler para vocês. Aí peguei as epístolas do apóstolo São Paulo, que eu havia mandado imprimir, né? E Paulo escrevendo aos Coríntios e aos Gálatas, e a turminha toda dele lá, que ele gostava de dar uma tarrachada na turma, né? Aí eu li para eles, tá vendo, pessoal, que maravilha. Olha só, nosso irmão que mandou essa carta para nós, olha que coisa linda, que maravilha. Veja só os ensinos dele aqui, veja as verdades que ele mandou a gente observar. E aí o couro comeu, pessoal. Aí foi uma delícia, porque o que produz vida é a palavra. Prega a palavra, instas, quer seja tempo, fora de tempo. E o dia que você não tiver nada que pregar, olha, prega a palavra, vai dar certinho. Não, é verdade. Quando não tiver nada para pregar, prega a palavra. Não, sinceramente, o resultado é fantástico. Eu tenho observado isso, está entendendo? E aí, então, o que aconteceu é que houve um quebrantamento tão profundo. Desculpe, me emociono ao lembrar disso, né? Eu devia ter feito isso mais vezes, né? E quebrantamento aí. Tomamos a ceia juntos, renovamos a nossa aliança. Pastores acertando um com o outro, pedindo perdão para o outro, acertando a vida com a esposa, com os filhos, com a casa. Então foi um momento fantástico. Eu disse para eles ao final, depois da ceia, da renovação da aliança que fizemos entre nós, eu disse para eles, pessoal, veja como dá certo a gente focar na palavra de Deus, na Bíblia, exaltar as verdades do Evangelho de Jesus, da palavra de Jesus. Que o que tem poder é a palavra de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, palavra de Deus. E aí eu deixei meus irmãos para eles resolvessem o problema deles com Deus, tá? Que quando eu procuro interferir, dar alguma sugestão, não tem muito jeito. Então, dizer para vocês que infelizmente este conceito produziu um declínio de conhecimento bíblico. Nossos grupos cristãos abandonaram as Escrituras, não se prega mais as Escrituras, a palavra, ficou para ocasiões especiais, dependendo. Portanto, a relativização da verdade tornou-se absoluta. Verdade minha não significa que seja a sua, portanto, problema seu, viva do jeito que você quiser. A privatização significa que o meu direito é meu direito e eu tenho direito a ser feliz. Tenho direito à minha felicidade, ao meu bem-estar, eu tenho direito aos meus valores, às minhas conquistas, eu tenho direito a ocupar os lugares que eu acho que eu mereço ocupar. Então é meu direito, eu faço o que eu quero. É minha felicidade. E nisso, infelizmente, a sociedade feminina tem sido influenciada negativamente. Por grupos que têm deixado no mercado, teorias das mais demoníacas possíveis, afastando a mulher do lugar de honra que lhe foi dado e o homem o afastando da posição de responsabilidade e honra que lhe foi oferecida. E o resultado, famílias se destruindo, os lares se quebrando e a sociedade apodrecendo sem Deus. Portanto, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Eu vim aqui para deixar com vocês um texto de um amigo meu. Obrigado. Amigo meu, ele tinha uma preocupação com o filho dele, entre alguns que ele teve, mas ele tinha um filho dele muito precioso, que ele gostava de viajar com esse filho dele, gostava de sair com o filho, ensinar para o filho algumas lições importantes. Tá? Era um tal de apóstolo de São Paulo, já ouviram falar desse cara? Esse cara é bom, ele merece ser ouvido. E ele teve uma preocupação legítima com o filho dele, chamado Timóteo. Está rindo? Eu choro.
2 de Timóteo, capítulo 2. Abram comigo. 2 de Timóteo, capítulo 2. 2 de Timóteo, capítulo 2, versos 14 e 15. 2 Timóteo, uma cartinha que ele escreveu para o filho dele, num momento tão estratégico e importante da vida desse filho. Esse filho que ajudou tanto no ministério, que trabalhou ao lado dele, que foi pastor de um rebanho que Paulo havia instituído. Um filho muito querido, precioso, que Paulo queria que ele soubesse o seguinte, capítulo 2, versos 14 e 15. Ele diz assim: recomenda estas coisas, Timóteo. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Verso 15. Procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos juntos? O verso 15 juntos? Vamos todos juntos? Vamos lá, pessoal. Espírito bendito, dirija o nosso coração ao conhecimento dessas verdades, para que seja infundido em nós o temor que te é devido, a honra que te devemos prestar e a glória que devemos, Senhor, acima de tudo, exaltar a Tua glória. Exalta a Tua palavra entre nós e abençoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Procura apresentar-te a Deus aprovado, não tendo na sua vida nada do que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Paulo está falando com seu filho querido, um pastor muito amado, que ele queria que fosse, como eu e como você, instrumentos que ele haveria de usar. Muito obrigado. Isso chama-se sensibilidade. Ele sentiu que eu estava desesperado aqui, sem poder me movimentar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, Paulo sentia que era um momento importante na vida desse seu filho. Ele havia feito algumas observações importantes sobre o ministério de Timóteo, seu trabalho, sua vida, sua conduta, sua consciência, seu serviço. E Paulo estava realmente falando com um pastor auxiliar, um obreiro especial, precioso aos olhos dele e aos olhos de Deus. E quero dizer uma coisa para vocês. Eu alimentei, ao longo da minha vida, alguns conceitos errados, que eu recebi, que li, que eu pesquisei, e depois eu descobri umas coisas equivocadas que eu havia aprendido. Por exemplo, eu havia aprendido que ser usado por Deus significa que é aprovado por Deus. Se a pessoa é usada por Deus, está sendo usada por Deus na proclamação da palavra, com dons, com ministérios, com curas, milagres, e realizações, e grandes feitos maravilhosos, poxa, esse cara está sendo usado por Deus. Que pessoa aprovada por Deus, que maravilha! Deus está usando ele. Então eu aprendi isso no passado, né? Que se Deus usa alguém é porque ele está aprovando a vida daquela pessoa. Ele está usando, é sinal que ele está aplaudindo aquela pessoa. Então, fui descobrindo depois, ao longo da minha vida, que esse conceito é um conceito estritamente equivocado. Estritamente equivocado. Eu lia dos livros e escritos dos pensadores devocionalistas dos últimos 200 anos, que se a gente quer que Deus use, deve ter uma vida santa. Se você quer ser usado por Deus, tem que ter uma vida santa. Sem nenhuma circunstância, sem nenhuma reprovação. Deve orar muito, ser humilde e estar quebrantado. Aí então Deus usa.
Aí pronto. É só assim. Faça, né? Tenha um tempo com Deus, ore muito, busque, faça, se consagre, coisa que Deus vai usar você. Calma. Então nós concluímos que se temos uma vida assim, e Deus está nos usando, é sinal que Ele está nos aprovando. Está vendo? Afinal de contas, o tempo que eu orei hoje, eu orei quase 22 horas. Eu li as escrituras, mas me preparei, maravilha. Não estou dizendo que não é para fazer isso, para. Aguarda até a conclusão final. Se Deus então nos usa, sinal que Ele está nos aprovando, que nós temos uma vida, que maravilha de vida. Pelo menos as pessoas imaginam que seja assim. Quando Deus nos usa para salvar pecadores, por exemplo, curar enfermos, expulsar demônios, fazer milagres, ou termos uma palavra de sabedoria, sentimos que Deus nos está batendo nas nossas costas, dizendo assim: bom está, servo bom e fiel. Que maravilha! Servo bom e fiel, você é maravilhoso nas coisas que você está fazendo. Aí quando a gente desce para o púlpito, e a gente vê que Deus operou com a sua graça e com poder, e fez mudanças e manifestações e tudo, então surge aquela sensação que está tudo bem conosco. Que maravilha, está tudo certinho. Porque se Deus nos usou como um canal, né, para abençoar outras pessoas, é sinal que estamos sendo aprovados por Deus. Oi. Mateus capítulo 7, versos 21. Dá para pegar a sua Bíblia aí? Dá, né? Hoje está fácil, que tem no seu telefonezinho aí, né? Mateus capítulo 7, verso 21 ao verso de número 23. 7, 21 ao 23. Mateus capítulo 7, versos 21 ao verso 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, em Teu nome não temos expelido demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres e maravilhas? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Fizemos maravilhas extraordinárias, pregamos a palavra, multidões se renderam, curas, milagres, coisas fantásticas, muita gente se arrependeu e veio: Senhor, Senhor, fizemos essas maravilhas. Então lhes direi explícita e abertamente: nunca conheci vocês. Não é que eu não conheço agora, nunca conheci vocês nem antes e nem durante, e muito menos depois. Não sei quem são vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque a iniquidade é tudo aquilo que fala das nossas prioridades na nossa relação pessoal com Deus, com Sua palavra e com o nosso semelhante. Eles expulsaram, pregaram, curaram e foram reprovados e não eram conhecidos do Senhor. Porque o fazer coisas não substitui o ser. Quantas vezes nós nos equivocamos, como eu bem lembro aqui. Se Deus está nos usando para abençoar pessoas, que Ele está nos aprovando e achando que está tudo certinho com a nossa vida. Então Paulo diz assim, olha, lá no texto que nós lemos de 2 Timóteo: procura apresentar-te a Deus como? Aprovado, como obreiro que não tem nada do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.
Procura apresentar-te aprovado. Apresentar-te a quem? A Deus. Que às vezes nós aqui interpretamos mal, pensamos que é apresentar-te ao bispo, ao pastor, aos líderes. Apresentar-te a Deus. Aprovado. Não tendo na vida nada do que se envergonhar. Manejando bem a palavra da verdade. Aprovado por Deus, sem nada que lhe produza vergonha, sendo descoberto. Que o grande problema é esse. Às vezes sabemos esconder com muita habilidade algumas vergonhas da própria vida. Sem nada do que se envergonhar. Sua esposa descobrindo, sua vida jamais se envergonhará de você. E nem você será vergonha para ela. Vice-versa, do seu marido, vice-versa dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, do rebanho que servimos, das pessoas que amamos. Procura apresentar-te a Deus, aprovado por Deus, não tendo nada do que se envergonhar e praticando, servindo, vivendo, proclamando a palavra da verdade. Como bem disse hoje o pastor, o meu querido bispo, Guildo, dizendo que exatamente há uma diferença entre o carisma e o caráter. Pessoas que têm fantásticos dons carismáticos, fantásticos. Porque os dons que são dados por Deus não são dados por arrependimento e nem por mérito pessoal. São dados por graça, e graça de Deus, somente por graça de Deus. Então ninguém aqui pensa que por ter dons carismáticos fantásticos é alguém especial preparado por Deus para a realização de grandes eventos e uma pessoa extraordinariamente perfeita, aperfeiçoada, santíssima. Não. Não. Todos esses carismas podem esconder péssimo caráter. Todos esses carismas podem sufocar o caráter das pessoas. Caráter é tudo aquilo que diz em relação a quem eu sou, quando estou só. Quem eu sou quando estou só. Quando ninguém está me vendo. Quando ninguém confere. Quando ninguém sabe nada a meu respeito. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Não tendo na vida nada que produza vergonha. Se for descoberto, não produza vergonha. E que ama a palavra da verdade. É uma diferença entre o carisma e o caráter. Há pessoas que têm muitos carismas, péssimo caráter. Eu, há pouco tempo atrás, fiz um esboço de um dos livros que eu ia escrever na época nossa aqui da pandemia, e acabei escrevendo um outro. Mas ficou o esboço desse aqui que eu espero, nos próximos 40 anos, escrevê-lo ainda. Obrigado. Não. Agora senti firmeza, carinha. Não, agora senti firmeza. Porque às vezes eu falo isso, a turma fica me olhando. Pretencioso ele, hein? Mas fica tranquilo que eu vou sim, mas quero você comigo. Agora você gostou, né? Tá, gostou. É verdade. Então eu escrevi um esboçozinho, depois eu vou deixar com o Wildo, o esboçozinho que eu escrevi. Eu falo sobre os tipos de joio que são semeados no meio da seara, do trigo, né? Você sabe quantos tipos de joio tem no meio do trigo? Sabe quantos? No Novo Testamento tem 27. 27. Joinho. Um para cada? Um para cada livro. Então, quer ver? Só um rapidinho aqui para vocês. Na liderança, Diótrefes, dono da igreja. Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, no seio da igreja. Falsos mestres, doutores e profetas. Bom, depois, no rebanho. Falsos irmãos,
Os hereges, que provocam divisão, os que provocam falatórios profanos, os de conversas torpes que não devem ser nomeadas, os infiéis, os causadores de males, que provocam feridas e ferimentos graves nas pessoas, os enganadores que não confessam que Cristo veio em carne para aniquilar as obras do diabo, os cães, os maus obreiros, os inimigos da cruz de Cristo, os que pecam para a morte, os murmuradores, os legalistas que negam a graça de Deus, os desordenados, os impuros, avarentos, idólatras, beberrões, roubadores que se dizem irmãos. Servem o seu ventre com suas palavras suaves, lisonjeiras e enganadoras. Isto no rebanho. Os mancos, os desanimados, os que não alcançaram a promessa, os que perderam o primeiro amor e devem arrepender-se, os amarrados pelo diabo, os duvidosos, os mornos, os carnais com dons espirituais. Veja, os falsamente espirituais, os que ainda vivem no pecado. 27 tipos de joio no meio do trigo. E a gente olha assim e fala, que maravilha, tudo santinho. Maravilha, eles são fantásticos. Que bom que a gente olha assim, né? Porque quem somos nós para achar que os outros não são? Isso não é problema nosso. Você não é Espírito Santo e nem a quarta pessoa da Trindade. Tem alguns que querem ser a quarta pessoa, né? Eu acho. Você acha coisa nenhuma? Acha coisa nenhuma. Então, mas quem sabe, quem é a verdadeira igreja? Os parecidos com Jesus, os que amam e praticam a palavra, os que foram gerados pela palavra, os que foram feitos filhos de Deus, os que são filhos inculpáveis e irrepreensíveis, os guiados pelo Espírito Santo, os que não permanecem no pecado, aqueles que o maligno não lhes toca e o que profere o nome de Cristo e é então separado do pecado. Os que creem na palavra e entram no descanso, são os nascidos de Deus. São os vencedores, a noiva, a igreja, a Nova Jerusalém. E a advertência que faço aqui a todos os chamados cristãos. Você pode dar como Ananias e ser reprovado. Você pode desejar morrer como Balaão e ser reprovado. Você pode sacrificar como Caim e ser reprovado. Você pode chorar como Esaú e ser reprovado. Você pode tremer como Félix e ser reprovado. Você pode servir como Geazi e ser reprovado. Você pode ter zelo por Deus como Israel e foi reprovado. Você pode ser um discípulo como Judas. Como Judas. Reprovado. Você pode participar do culto como Coré e ser reprovado. Você pode abandonar Sodoma como a mulher de Ló e ser reprovado. Você pode fazer longas orações como os fariseus faziam e ser reprovado. Você pode profetizar como Saul e ser reprovado. Você pode ter numerosos discípulos como Teudas e ser reprovado. Você pode ter lâmpadas como as virgens e ser reprovado. Você pode estar próximo ao reino de Deus como o jovem rico e ser reprovado. Você pode profetizar, expulsar demônios e fazer milagres em nome de Jesus e ser reprovado. E mesmo assim, estar perdido. Isso é para o meu amigo. Só um esbocinho, você pode melhorar e escrever o teu livro. Aperfeiçoado. Difícil melhorar. Para com isso. Para com isso. São algumas ideias que eu, às vezes, compartilho para que a gente, como pastores do rebanho de Deus, a gente não se equivoque. Não se equivoque. Porque o pior de tudo é a gente viver uma vida equivocada, vergonhosa. E alguém vai me perguntar, mas por que então que Deus usa quem Ele não aprova? Porque Deus é soberano. Ele usa quem Ele quer. Usa quem Ele quer e não te dá satisfação. Tá? Ah, mas está usando fulano e coisa. Esse é problema
não é problema seu, é problema dele com Deus, tá? Você fica na tua, que tá a melhor coisa que você faz. Deus é soberano, usa quem Ele quer. Ele é o criador de vasos, há vasos para honra e para desonra. É o texto lá de Romanos, capítulo 9, verso 20, né, em diante, em diante, né, do 9 em diante. Então, vaso de honra e desonra. Foi Ele que criou, Ele que fez, Ele que sabe, Ele que conhece, então nós não vamos pôr a mão, porque isso não é assunto nosso, tá? Por que Deus usa quem Ele não aprova? Porque os dons são por graça, não é por mérito. É graça de Deus, é Deus dando tudo a todos que nada merecem, como eu, como você. Pensa que os dons que Ele tem dado a mim ou a você, é fruto da nossa eloquência, capacidade, da nossa espiritualidade, da nossa santidade poderosa. É graça de Deus. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Por que Deus usa quem Ele não aprova? Porque Deus não quer que ninguém se glorie de ser usado. A glória toda pertence a Deus. Amém. Pertence a Ele a glória, não se intrometa no assunto dele. Por que Deus usa quem Ele não aprova? Para tremermos até o fim. Que não basta começar bem. Precisamos terminar bem. Há uns dias atrás eu estava num encontro de empresários e tudo, lá num teatro lá em São Paulo. Me chamaram para eu falar com eles, coisa difícil, mas pregar o evangelho é a coisa mais linda que eu gosto de fazer. E aí fui lá e depois de pregar, veio um casal falar comigo. Casal, pastor Carlos Alberto, o senhor não nos conhece, mas lá do teatro, lá do CPP, nós conhecemos o senhor de lá, tantos anos atrás. Interessante que o teatro marcou a história da vida evangélica brasileira e também fora, né? Então, puxa, pastor, me lembro bem, o senhor, tantos anos atrás, 40 e tantos anos, quase 50 anos atrás, o senhor pregando na televisão, no teatro, o senhor falava lá no teatro e coisa e tal. O senhor abençoou tanto, que bom, pastor, que o senhor está completando agora 80 anos. Não sei porque que o pessoal fica sabendo que eu estou com devia ser uma coisa normal, né, Hildo? Eu tenho culpa? É verdade, né, Hildo? Aí, puxa, porque descobriu, pastor e coisa e tal. É que a internet hoje em dia é uma loucura, que a gente não sabe, né, o nível de influência, de comunicação, de sei lá, que a internet tem, né? Se a gente soubesse, a gente calaria a boca, muitas vezes. Mas daí, então, pois não, então, ela e o esposo do lado, tinha uma outra senhora também. Eu disse, muito obrigado. Puxa, pastor, me lembro do senhor, graças a Deus, eu todo feliz, né? Que bom. Então, pastor, sabe, que nós tivemos um pastor na nossa igreja, uma igreja tal, coisa, tal lugar assim, coisa. Que tristeza, pastor, sabe que ele ficou encantado com a regente do coral e fugiu com a regente do coral e deixou a igreja, o rebanho e tudo mais. Que vergonha, que tristeza para todos nós e tudo. Eu disse, pois sinto, né, fazer o quê? E ela contando com tristeza isso para mim, ela e o marido. E disse, mas o importante, pastor Carlos Alberto, é como o senhor começou e como o senhor está terminando. Epa! Não, senhora, menos aí. Ela tomou um susto comigo. Eu falei, não, senhora, menos. Conversa é essa? Quem falou que estou terminando? Só estou no meio do caminho, agora vem com esse negócio? Terminando, minha senhora? Não, filha querida, estou no meio do caminho ainda, minha senhora. Como diz um amigo meu, gaúcho, lá de Porto Alegre, ele fala, quando alguém usa uma expressão assim, ele fala, chispa lagarta. Chispa lagarta. Sai fora, conversa fiada. Falei, não, senhora, eu só estou no meio do caminho, minha senhora. Eu tenho mais um grande percurso pela frente e ninguém detém, a obra é santa, nem Satã e o mundo inteiro. Satã. Estou fora, cara. Mas combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta receber a coroa que o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vida. Eu combati o bom combate.
homem limitado, finito como eu, dizia Paulo. Por isso ele tinha autoridade para dizer para o seu filho querido Timóteo: filho, procura apresentar-te a Deus aprovado, não tendo na sua vida nada que produza vergonha, antes manejando bem a palavra da verdade. E então, vem, filho, comigo, para que a gente possa dizer junto naquele dia: Pai, combati o bom combate. Eu acabei a carreira, não envergonhei a ti, nem os meus irmãos, não envergonhei minha esposa, meus filhos, minha família, meu marido, não envergonhei. Combati o bom combate, acabei a carreira. Estou aqui, Senhor, para receber a coroa de justiça dada a mim e a cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Porque Deus usa quem Ele quer, porque Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história, o Senhor da minha vida e da sua. E para encerrar, uma lembrança que me vem ao coração agora aqui, né? Quantas vezes a gente tem com isto prevaricado? Há coisas no nosso interior e nossa vida que precisavam ser abandonadas. Eu queria ser mais usado por Deus. Ele vai usar você, fica tranquilo. Com caráter ou sem caráter, é problema dele, usa quem Ele quer. Mas eu não quero ser usado porque Ele me fez um santo. Quero ser usado para, na minha limitação pessoal, possa glorificá-lo e amá-lo. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Lembrando que Jesus foi aprovado por Deus. Lembrando que tantas vezes temos sido reprovados por Deus, porque falta tão somente alimentar no coração o temor de Deus que nos é devido. Temor quer dizer, eu levo Deus a sério. Ele usa quem Ele quer. Usou a mula para falar com o Balaão. Certo? Quem mais Ele usou? Usou a mula para falar com o Balaão. Usou o diabo para falar com Jó. A grande experiência de transformação da vida de Jó foi quando Deus permitiu que o diabo falasse com ele, para abençoá-lo. Até nisso o diabo se sai mal. Muitas vezes ele usa o diabo para nos abençoar, como fez com Jó, que a experiência de conversão radical do Jó veio em função do que o diabo provocou na sua vida, de destruição nele, na família e tudo mais que vocês conhecem a história. Ele usa o diabo. Ele usa o galo para falar com o nosso querido Pedro, lembra? O galo cantou e Pedro se arrependeu. Que lembrou, quando o galo cantou, de que ele havia feito tantos compromissos com o Senhor e estava quebrando dele. O Senhor fez com que ele ouvisse o galo, se lembrasse da palavra dele, se arrependesse e que fosse transformado. E por fim, ele usa o vento. Lembra que ele falou com Elias lá na caverna? Através de uma brisa suave. Foi assim que Deus falou com ele. Ele usa o vento, usa o diabo, usa o galo, usa a mula e usa a bezerra também. É verdade ou não é verdade? É verdade. Ele usa quem Ele quer, pessoal. Ele usa o João, a Maria, o André, o Tiago, a Cristina. Ele usa quem Ele quiser. Procura apresentar-te a Deus aprovado, não tendo na sua vida nada do que se envergonhar e manejando a palavra da verdade. Os aprovados
São o homem que suporta a provação, é bem-aventurado. Timóteo e Epafrodito foram chamados de aprovados por Deus. Apeles, aprovado em Cristo. Paulo, aprovado por Deus. E Jesus, lá no texto de Atos 2:22, varão aprovado por Deus. No discurso de Pedro, né? Varão aprovado por Deus. Quem é você? Quem é você? Aprovado por Deus é apresentar-se a Deus para ser aprovado por Ele. Hoje temos muito desejo da gente ser usado e pouco desejo de sermos santos, separados do pecado. Por que desejamos que Deus nos use? É para a sua glória? É para a nossa glória? É para a glória dele. Nunca esquecendo que ele usa os aprovados, mas nem sempre aprova os usados. Usa os aprovados, mas nem sempre aprova os usados. Que o Senhor nos ajude, que nos livre. Então eu venho só para trazer essa palavrinha de advertência, que antes de eu compartilhar com você, ela veio para o meu coração. Um tempo tão importante na minha vida, quando o Senhor me deu essas verdades, que eu fui anotando, escrevendo e querendo que seja isso uma realidade da minha vida, para que jamais, de maneira alguma, eu possa envergonhar você, envergonhar a Sueli, envergonhar meus filhos, meus netos, minha família, jamais. As prioridades: Deus, meu cônjuge, minha família e o rebanho de Deus. Porque nós temos responsabilidades com as pessoas. Elas olham para nós e pensam que o que nós estamos ensinando é a verdade. E é a verdade provada por nós, na nossa própria vida. Que assim seja, para a glória do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, não tendo na vida nada do que se envergonhar, mas proclamando bem a palavra da verdade. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Então, pastor, quer dizer que o senhor falou no princípio, não precisamos mais nem orar, então, já está tudo resolvido? Não, filho. Não é isso que eu falei, estou dizendo para você. Não é isso que faz de você alguém muito especial. Especial, porque eu posso fazer tudo isso e não ter nascido de novo. E não ter sido transformado em uma nova criatura. E não ter experimentado transformação interior promovida pelo Espírito Santo, nos convencendo da nossa inclusão na morte e na ressurreição de Jesus. Podemos fazer tudo isso. Orar, buscar, fazer, jejuar, viver tudo. E não convence a Deus. O que convence não é o que você faz, é quem você é. Oh, glória. E você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Como eu sei quem eu sou. Quem é você? Identidade e destino. Quem é você? Identidade e destino. Sua identidade define seu futuro. Nascido de Deus, ama. Nascido de Deus, tem prazer na comunhão. Nascido de Deus, não é escravo do pecado. Nascido de Deus, vive vitoriosamente sobre o pecado. Nascido de Deus. Nascido de Deus é parecido com o Filho de Deus, Jesus. Nascido de Deus é parecido com o Filho. Porque o nascido de Deus nasce na família de Deus, onde Jesus é o primogênito, do qual nós nos tornamos os irmãos desta geração bendita de filhos de Deus, dos quais eu e vocês somos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Lembram-se vocês lá quando os primeiros discípulos saíram de Jerusalém,
forçados pela perseguição promovida pelos religiosos, que quem promove perseguição são os religiosos, viu, pessoal? Tá? Ah, serão as autoridades políticas, serão os grandes... Não, esses não. Deles é simples. Os religiosos são os piores, foram aqueles que crucificaram Jesus, perseguiram Paulo, Pedro, João, Tiago, a turma toda, que os mataram e que perseguiram os cristãos, os discípulos de Jesus lá em Jerusalém, lembra? Foram batizados com o Espírito Santo, passaram a viver em amor, em convivência, em unidade, comunhão, e começaram a ser perseguidos pelos religiosos. Aí eles escaparam, já que o Espírito era dado para eles serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles foram parar lá em como é? Puxa vida. Samaria? Não é. Isso é 80 anos faz falta. Ai. Quando vocês brancos assim. Antioquia da Síria. Saíram para Antioquia da Síria. Atos Apóstolos capítulo 13. Saíram para Antioquia da Síria. Aí, quando eles chegaram na cidade, começaram a conviver lá na cidade, você sabe do que a cidade começou a chamar aqueles primeiros cristãos, ou primeiros discípulos de Jesus? Sabe como eles começaram a chamar? Cristãos. Porque a palavra cristão, na sua etimologia, na sua raiz, significa os pequeninos cristos, os parecidos com Jesus, as maquetes de Jesus, os pequeninos cristos, parecidos com Jesus, no amor, na santidade, na vida de justiça, nos relacionamentos, na responsabilidade que eles tinham em abençoar a cidade onde eles estavam, abençoar a cidade onde eles estavam, abençoar as pessoas, os parecidos com Jesus. Como é que as pessoas chamam você, hein? Cristão? Cuidado, cuidado, que quando elas dizem cristão, estão dizendo parecido com Jesus. E é verdade que somos parecidos com Jesus? Caráter, conduta, comportamento, vida. O Senhor nos ajude. Parecidos com Jesus. Eles olham para nós e dizem, são parecidos com Jesus. Que o Senhor nos livre e nós sermos semelhantes àqueles que, dizendo-se cristãos, negam Jesus. Negam a Jesus. Negam a Jesus. Quando contrariam todos os princípios estabelecidos nas Escrituras para sermos conhecidos pelo mundo como filhos de Deus, irmãos de Jesus, parecidos com Jesus, até que Ele venha. Obrigado. Amém. Obrigado, Paizinho querido. Obrigado por esse tempo com os meus irmãos, Pai querido. Firma no coração deles somente a Tua palavra. Somente a Tua palavra. E obrigado por estar com eles, recebido com tanto amor, que os recompenses e que os abençoes. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Procura apresentar-te a Deus provado, não tendo nada do que se envergonhar, manejando bem a palavra. É verdade. Por que a gente não pode dizer isso um ao outro? Vamos fazer um exercíciozinho aqui? Amém. Para o irmão da esquerda e da direita. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. É um desejo.